o foco na solução dos problemas. Dentro da nossa cultura, a gente tem uma base, uma raiz muito forte em associar erros com punição. Então, quando a gente foca, né, sempre no aprendizado em que todo erro tem que ser associado a uma punição, a gente também traz uma carga dentro de algo que faz parte da nossa humanidade. Errar, todo mundo erra. Seu filho erra, você erra, seu marido erra, sua esposa erra, seu pai erra, todo mundo erra. E quando a gente traz um aspecto do erro com um peso, sempre com um aspecto punitivo, por isso que quem assistiu a live aqui da imersão, eu falei sobre o que a gente pode, como a gente pode educar sem punir. Mas educar sem punir não significa dizer que que o seu filho não vai ter consequências, que o seu filho não vai aprender com o erro, né? Tem formas. Quem assistiu a live viu que eu dei várias estratégias para a gente ensinar a criança sem precisar colocar no cantinho do pensamento, sem precisar, né, bater. Nada dessas estratégias precisa ser utilizada, mas a gente, claro, precisa estimular essas crianças a aprenderem com os erros, tá? Porque os erros acontecem. Só que a diferença é que se eu trago um caráter sempre com peso de punição para os erros, eu não vou lidar bem com os erros. Eu vou lidar sempre com uma carga. É o que a gente vê muito, né, das pessoas tendo dificuldade de buscar soluções e se prender aos problemas. Se prende tanto aos problemas, gera sofrimento intenso. Pessoas que às vezes elas entram num processo de adoecimento que não sabem lidar. Então, gera uma autocrítica extrema, intensa, leva também algumas pessoas a paralisarem diante os problemas. E focar em resolução de problemas tem estratégias. Foi na live de educar como a gente educa sem punir. Foi nessa live que eu compartilhei até uma estratégia que é o foco em soluções, né? Uma estratégia bem legal para a gente trabalhar na infância, que a gente pode ajudar a criança a buscar soluções para aquele problema, para que aquele erro não seja cometido novamente. Então, lidar com o erro com uma carga, né, que ela já traz. O erro, claro que incomoda. Se a gente erra, vai incomodar, óbvio. Mas se a gente traz uma carga e um peso muito intenso, a gente não vai conseguir focar no aprendizado, a gente não vai conseguir focar no processo de crescimento e como fazer diferente numa próxima vez. Então, eu particularmente acredito que uma pessoa forte, uma pessoa resiliente, é uma pessoa que foca menos no problema e foca mais na aprendizagem e no que fazer diferente numa próxima vez. Eu não acredito que nenhuma pessoa cresce sem aprender com os erros. Então, se a gente não estimula as crianças a resolver os conflitos, a resolver os problemas, pensar formas diferentes de lidar com algumas dificuldades, e principalmente, se você dá tudo pronto para o seu filho, você dá todas as respostas, né? Aqueles pais que dão tudo de bandeja para as crianças, faz isso, faz aquilo, não, agora você tem que fazer assim, agora você tem que fazer certo, você tem que e não dá oportunidade para essa criança também construir esse aprendizado, também é muito negativo. Hoje, eu vou pegar o gancho aí dessa pandemia. Quantas pessoas tiveram que buscar soluções para os problemas? Quantas pessoas tiveram que buscar alternativas, se adaptarem à situação, buscar caminhos? Então, se nós não estimularmos isso desde cedo nas crianças, para que elas se desenvolvam, que elas se adaptem bem, né, às situações que acontecem, que fogem do nosso controle, essa criança ela vai, né, a médio ou a longo prazo, vai passar por muito sofrimento, em situações que talvez ela não sofreria tanto se ela tivesse recursos para lidar. Então, focar em resolução de problemas, eu acho que é um dos pontos indispensáveis, sabe, para uma pessoa, para um ser resiliente. A questão do pensar que os erros eles só se consertavam com as punições e palmadas. Depois que eu mudei minha atitude de criar com mais amor, comecei a ver os resultados positivos do meu filho, porque é isso. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente quebrar essa percepção, porque é muito enraizado na nossa sociedade.
Quem leu, quem já leu, ouviu falar da Brené Brown. A Brené Brown, ela tem, inclusive, até, não sei se ainda tem no na Netflix, ela tem um documentário que ela fala sobre vulnerabilidade. E ela fala sobre os erros. O nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala muito disso, de que todo ser humano erra, todo mundo é vulnerável, todo mundo. Só que por conta, né, dos aspectos enraizados de que da nossa sociedade, de que os erros eles são sempre tem sempre um caráter negativo, um peso muito forte, a gente acaba tendo muito medo, né, de lidar com os problemas, a gente tem muito medo de, às vezes, arriscar com medo de errar, a gente tem medo, né, do que tudo que pode acontecer, então as pessoas ficam, às vezes, mais conservadoras, mesmo tendo sonhos e objetivos na vida e acabam não se arriscando por medo de errar. Então, o erro, ele pode ser paralisante. E do livro, né, da Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ela fala muito sobre isso, sobre a vulnerabilidade, que todos nós somos vulneráveis. E quando a gente utiliza a punição, o aspecto positivo na criança, é como se a gente estivesse dizendo que essa vulnerabilidade não deve existir, o erro não deve existir. Mas ele vai fazer parte da nossa vida. Sempre, até você morrer, ele vai fazer parte. Só que a gente precisa lidar com esse erro de uma forma produtiva, digamos assim. Fazer do limão uma limonada é basicamente isso.